Amigos, hoje no Dica de Leitura indicarei um livro que trata de um tema que é daqueles temas mais caros, mais importantes da construção do conhecimento no que diz respeito à investigação do ser humano, às suas interações sociais e, por consequência, objeto de estudo por muitas das ciências, notadamente também aí a ciência jurídica ou as ciências jurídicas, o direito. Eu vou falar hoje para vocês, por meio da indicação de um livro, do tema da memória. Vou indicar um livro de Carine Darós Silveira, que é o tema das falsas memórias. A memória é muito importante, fundamentalmente para a existência humana, mas para o direito, para o processo, seja ele o processo civil, seja ele o processo criminal, é importantíssima. Basta dizer que a memória, que é ferramenta fundamental, né, para a expressão humana, para as interações, para a vida, né, das inter-relações que travamos no dia a dia, a memória é tão importante. Basta pensar na questão das testemunhas. Por mais que estejamos a essa altura do século XXI, por mais que já tenhamos várias inovações nas leis, na própria maneira também de se fazer a cognição, né, o conhecimento de um processo, mas até hoje a prova testemunhal, né, o depoimento, né, de um ser humano que presenciou um determinado fato. Esta prova testemunhal, ainda hoje, é uma das provas mais importantes de um processo, se não muitas vezes a mais importante. Ou seja, é um ser humano de carne e osso e com memória, que diante de um fato do mundo da vida armazena ou não algumas informações sobre a ocorrência daquele fato, horário, autor do fato, etc, etc. E em algum momento, em sede policial ou em sede processual, é chamado para que sua memória, por meio de sua memória, traga ao juízo ou às autoridades policiais um auxílio para o esclarecimento dos fatos. Então veja a importância da memória, de uma memória realmente livre de contaminação ou uma memória por consequência de algum fator da vida comprometida, ou seja, uma memória que por alguma circunstância exterior ou dela própria, né, às vezes até um fator químico, né, um fator biológico, né, está comprometida e, portanto, tem uma compreensão, ou pode vir a ter uma compreensão deturpada de fatos, né, de autoria de determinados fatos. E aí é que entra o tema das falsas memórias. Uma memória pode ser considerada falsa, comprometida, deturpada por vários fatores, né? Seja, como disse, por características inerentes ao próprio corpo, né? A própria química, a própria biologia humana, ou também essa memória pode estar comprometida aí por um processo de sugestão, né? Alguém vai sugestionando, como por exemplo um pai ou uma mãe em processo de separação pode praticar, né, a chamada alienação parental, né, que é ir plantando ideias e plantando memórias na cabeça de uma criança, né, contra um pai ou contra uma mãe. E também portanto, há fatores externos ou terceiros podem ir comprometendo, falseando, criando memórias falsas na cabeça de um indivíduo, como também fatores endógenos, fatores ligados a ele próprio. A pessoa também pode se autossugestionar e deturpar fatos, né? E daí então criar falsas memórias. Uma pessoa que é submetida, por exemplo, a um grande estresse, ela foi vítima de um crime ou ela testemunhou um crime, ela pode deturpar o fato, deturpar os fatos. Mas o próprio transcurso do tempo também pode deturpar a memória e criar uma falsa memória. É um tema vastíssimo,
né? Que não dá, obviamente, para falar num breve comentário por ocasião da indicação de um livro. Esse livro é um livro curto, mas é muito louvável, muito interessante, mas há livros com muito mais, vamos dizer assim, que de maneira muito mais pormenorizada avaliou esse tema das falsas memórias, que é um tema muito caro, muito importante para o direito, para a justiça, né? Muitas vezes, ao longo de um processo, diante de testemunhas, verificamos como a memória pode estar comprometida, como pode ser corrompida pelo transcurso do tempo, como disse, por autossugestionamento ou por sugestionamento de terceiros. Fica aí a dica deste belo livro, Falsas Memórias, de autoria de Carine Daró Silveira. Um abraço e até a próxima.